Vocês devem estar acompanhando os mercados nessas últimas semanas e devem ter percebido um certo otimismo na bolsa, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente está passando por uma das piores crises da nossa história e, no entanto, a gente pode perceber que a bolsa acaba de despencar uns 46% entre os meses de janeiro e março. E a gente viu a bolsa subir 45% desde então até o mês de junho, que é o momento em que a gente está gravando esse vídeo. Se a gente comparar com o S&P 500, que é a linha vermelha no gráfico, que corresponde às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a gente vê que esse comportamento se repete lá fora também. E aí eu pergunto, será que essa recente recuperação em V sugere que o pior da crise já passou? Ou será que nós vamos voltar a ver quedas fortes nos próximos meses? Assiste esse vídeo até o final que eu vou comentar com vocês qual é o meu racional por trás de tudo isso e vou compartilhar com vocês também como eu estou gestionando a minha carteira de investimentos durante essa crise. Bora lá? E aí pessoal, beleza? Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o joinha aqui, clicar no botão de curtir. A única coisa que eu peço para vocês para fazer com que o conteúdo desse canal possa atingir o maior número de pessoas possíveis. A gente sabe que é praticamente impossível acertar o timing na bolsa, né? Adivinhar o momento em que a bolsa vai cair ou vai subir, o quanto ela vai subir ou vai cair, tá? Mas eu separei umas coisas aqui para mostrar para vocês que eu acho que vale a pena a reflexão. Existe um modelo de bolhas econômicas criada pelo professor universitário canadense Jean-Paul Rodrigue. Ele é bastante conhecido no meio dos investidores. Eu vou explicar ele para vocês aqui rapidinho, vocês vão entender ele de uma forma bem fácil. Esse modelo para analisar as bolhas econômicas, ele é demonstrado através desse gráfico e ele se divide em 4 fases basicamente. A primeira fase é a fase da descrição, tá? Nessa fase começam a investir os investidores informados. Então quem são esses investidores? Basicamente são investidores com informação privilegiada, que conhecem o dia a dia das empresas e investidores com ferramentas de análise bastante avançadas. A segunda fase seria a fase da consciência. Então quem compra nessa fase? Basicamente são os investidores institucionais, podendo ser fundos de investimentos, fundos multimercado e alguns investidores mais experientes também. A terceira fase seria a fase do modismo, tá? Normalmente nessa fase quem compra é a população em geral, tá? Por quê? Porque a bolsa começa a subir sem parar, os meios de comunicação começam a noticiar a respeito, todos os holofotes começam a se voltar para a bolsa, gerando um grande entusiasmo. Então algumas pessoas começam a ficar gananciosas, começam a investir todo o seu dinheiro na bolsa, que é um comportamento também bastante conhecido como FOMO, que é o Fear of Missing Out, que seria o medo de ficar de fora e perder essa grande oportunidade, entre aspas. E a quarta fase é a fase da decepção. A bolha finalmente estoura e os ativos financeiros começam a sofrer uma queda inicial, se produz o que chamamos de bull trap, que é uma ligeira subida que nos leva a crer no retorno à normalidade, para depois cair fortemente, gerando um medo e um desespero de ver o patrimônio indo pelo ralo, até retomar para a média e reiniciar o ciclo. Então, segundo esse modelo, nós estaríamos exatamente nesse ponto de falso retorno à normalidade, que é também conhecido como bull trap, onde depois a bolsa voltaria a cair fortemente. Agora, olha que interessante se a gente comparar o comportamento mostrado nesse modelo do Jean-Paul, se a gente comparar ele com o movimento da bolsa durante outras crises históricas. Esse gráfico aqui é do Dow Jones em plena crise de 1929, que é também conhecida como a Grande Depressão, a maior crise econômica da história até aqui. A gente observa a subida na bolsa, a bolha estoura e temos a primeira caída seguida de um aparente retorno à normalidade para logo depois cair com mais força. Outro exemplo também é o S&P 500
em 2007, em plena crise do subprime, que foi também conhecida como a Grande Recessão. Observa que a gente tem o mesmo comportamento aqui, a gente tem uma forte subida na bolsa, a bolha estoura e temos a primeira caída, seguida de um aparente retorno à normalidade, para depois voltar a cair com mais força novamente. Agora, observem esse gráfico atual do S&P 500 em cor preto, sobrepondo o gráfico das crises de 1929 e a crise do subprime em 2007, e vejam que a semelhança é muito grande. A gente teve uma subida forte nos últimos anos. Vocês devem se lembrar que durante os anos de 2018 e 2019, investir na bolsa era o negócio do momento. Então aqui a gente estaria na fase do modismo, segundo o modelo que acabamos de ver, até chegar a uma forte caída em fevereiro, e nesses últimos meses a bolsa vem subindo algo perto dos 45%, que seria um comportamento bastante semelhante com a fase da decepção, segundo o modelo de bolhas econômicas que a gente acabou de ver. O mercado parece estar lutando para voltar aos níveis em que ele estava antes da crise começar, mas o fato é que nós agora estamos numa nova realidade. Então acho que os próximos resultados trimestrais das empresas, eles evidenciarão essa crise econômica mais claramente. As últimas crises nos ensinaram que essas subidas iniciais, né, depois de fortes quedas, elas não significam necessariamente que a economia já voltou ao normal, tá? Que nós vamos ter aí a bolsa subindo agora sem quedas. Eu acho que também esses estímulos fiscais que a gente vem vendo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para ver a eficiência deles realmente no mercado, e enquanto isso é possível que qualquer piora, né, na situação sanitária ou qualquer tensão geopolítica possa causar aí a volta de uma alta volatilidade no mercado e uma forte queda também. Agora, claro, a gente não tem bola de cristal, né? Não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer daqui para frente com o mercado, se a bolsa vai voltar a subir ou vai cair, mas eu acho interessante a reflexão sobre esse comportamento nos mercados, né, que a gente acabou de ver durante as crises. Ah, Felipe, mas como é que você está gestionando a sua carteira de investimentos durante essa crise? O que você está fazendo? A resposta curta para essa pergunta é o mesmo de sempre, tá? Basicamente, eu continuo investindo com foco no longo prazo e vou balanceando a minha carteira de acordo com a movimentação do mercado. Eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu comento um pouco sobre a minha carteira, mas basicamente eu divido ela em 5 partes, que seriam renda fixa, ações, fundos imobiliários, stocks, que são ações nos Estados Unidos, e REITs, que basicamente seriam os primos dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Tá? Então, agora nos meses de fevereiro e março, a gente viu aí uma queda brusca na bolsa. E o que aconteceu? O percentual da minha carteira referente a ações e fundos imobiliários deu uma despencada também, e a parte de stocks e REITs não deu uma caída tão forte, porque ao mesmo tempo a gente também viu uma valorização no dólar aí que chegou a máximas históricas, né? Então o que eu fiz? Eu balanceei a minha carteira comprando ações e fundos imobiliários durante esse período. É importante ressaltar que quando eu falo de rebalancear a carteira, em nenhum momento eu estou falando de vender ações, tá? Eu normalmente não faço isso, eu vou balanceando a minha carteira através de novos aportes. Já agora nos últimos meses, a gente viu uma subida aí na bolsa, né, forte, e o que aconteceu? O percentual da minha carteira referente a ações, stocks, fundos imobiliários e REITs subiu bastante em relação à renda fixa. Então os meus novos aportes foram justamente na parte de renda fixa, porque eu quero aumentar um pouco a minha reserva de oportunidade, e assim eu vou balanceando a minha carteira. Mas e você? Você acha que a bolsa ainda vai cair ainda mais? Como é que você está gestionando a sua carteira de investimentos durante essa crise? Deixa nos comentários aqui embaixo para eu saber.
E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Tá certo? Até a próxima!